Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, muito bom estarmos juntos. Começamos aqui mais uma edição do programa Cidade Aberta, na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, canal comunitário, canal digital da NET aqui em Farroupilha. Desde já, o meu agradecimento pelo seu prestígio, por você estar nos acompanhando em mais um programa. Você já sabe, a TV Cidade tem esse compromisso com Farroupilha, com você, com a comunidade, de trazer para cá assuntos, pautas de interesse do nosso dia a dia. Portanto, o que acontece em Farroupilha, você só vê aqui na nossa TV Cidade, porque somos a única emissora, o único canal televisivo do município de Farroupilha. O programa Cidade Aberta, que ora está começando, tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje, eu quero convidar você a prestar bastante atenção, porque é um assunto que nós precisamos ter muita cautela. Acima de tudo, muita responsabilidade. É um assunto que nós não podemos brincar. Nós temos que lidar, acima de tudo, com a seriedade. Estamos nos aproximando de um processo eleitoral, ou seja, um período eleitoral, onde os cidadãos brasileiros, a partir do que resguarda a Constituição Federal, têm, por meio do voto, a liberdade, o espaço para escolher os seus governantes, ou seja, os seus representantes para a classe política, quer seja no executivo ou no legislativo, tanto na esfera nacional, estadual e municipal. Claro que nesta eleição estaremos muito voltados para a esfera municipal. Serão eleitos vereadores e também os prefeitos das cidades brasileiras. E é importante que você participe da eleição, mas participe de uma forma bastante coerente e, acima de tudo, volto a dizer na palavra, responsabilidade. Voto não é brinquedo, voto não é brincadeira, voto é coisa muito séria. E nós vamos falar sobre voto, sobre eleições, os preparativos também aqui no município de Farroupilha, no programa de hoje, recebendo com muita alegria aqui em nossos estúdios, o juiz eleitoral que vai comandar a eleição no município de Farroupilha, o doutor Mário Romano Majoni, a quem nós queremos cumprimentá-lo, agradecê-lo pela presença. Doutor Mário, seja bem-vindo pela primeira vez aqui à TV Cidade, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com a comunidade de Farroupilha. Com certeza. Doutor Mário, falando sobre a importância de uma eleição, de um processo eleitoral, o voto é algo muito importante para o futuro, para o presente e para o futuro de um país, de uma nação e, acima de tudo, até para um município, como é o caso que teremos agora pela frente do processo eleitoral, né? Sim, com certeza. Na verdade, o voto é o poder que emana do povo. Lá no artigo 1º, 2º da Constituição, diz que o poder é do povo e o poder se expressa através do voto. Então, é a maneira como o povo vai poder escolher nas próximas eleições, então, os representantes dos municípios de todo o Brasil, e nós especificamente em Farroupilha. Eu serei o juiz eleitoral e é muito importante aquilo que você coloca da responsabilidade do voto. Na verdade, estaremos escolhendo quem será o prefeito de Farroupilha nos próximos 4 anos, quem serão os vereadores dos próximos 4 anos. Por isso é importante escolher pessoas que nos representem bem. E claro que voto não é brincadeira, voto não se define por afinidade, por qualquer outra situação, mas se define muito a partir de conhecimento do próprio candidato e de seus projetos. Acima de tudo é isso, né, doutor Mário? Acima de tudo isso. Até por afinidade poderia. Eu tenho um projeto, eu imagino a cidade de uma determinada forma e há um candidato que se identifica com isso, então eu vou votar nessa pessoa. O que não se pode é pensar exclusivamente em si próprio, porque daí nós descambamos para o lado da corrupção. O que não se pode é comprar votos e o eleitor vender o voto, porque aí nós estamos
naquela ciranda que estamos vendo hoje, de alguma forma, com os nossos políticos, em que não se tem mais uma confiança plena, não sei se já esteve em algum momento confiança plena, mas enfim, hoje me parece que essa credibilidade, essa confiança, ela anda bastante abalada com os políticos que nós temos aí. Então, daí a importância em se votar bem, daí a importância em não vender o voto, em não comprar voto, em quem ingressar ali na atividade política, em seguir as regras do jogo, em não se valer do poderio econômico ou de outros poderes. Hoje está em voga a questão do poder religioso, mas poderia ser outros poderes, o poder dos sindicatos, o poder das instituições, enfim, que realmente o pleito eleitoral seja igual para todos e que não se valha de meios escusos para se chegar ao poder. Infelizmente, né, doutor Mário, nós ainda temos no Brasil acontecendo e tendo o voto como um objeto de venda, uma mercadoria, tanto por parte de políticos, mas também, não vamos massacrar só a classe política, ainda por parte do próprio cidadão, do próprio eleitor. Quando tem o corrupto, geralmente tem o corruptor. Com certeza, e mais ou menos a classe política, ela não deixa de ser um espelho da sociedade, da realidade, daquilo que se vive, da comunidade. Os vereadores que nós vamos eleger, de alguma forma, o prefeito que nós vamos eleger, são um espelho da nossa comunidade, então eu não consigo ver muito diferente disso. Então, se nós não vendermos votos, se nós formos realmente atrás de candidatos e quisermos na condição de eleitor, o candidato que melhor nos represente, eu tenho certeza que nós votaremos nessas pessoas. Agora, se eu vender o meu voto por conta de R$500, por conta do pagamento de uma conta de água, luz, por conta de abastecer o veículo uma vez, por conta de uma carga de cascalho, por conta de uma promessa de que vai ser asfaltada a rua que passa na frente da minha casa, que esse tipo de promessa também não pode ser feito, né? Na verdade, você tem que, o candidato deve apresentar projetos e não promessas específicas disso ou daquilo, porque do contrário é uma maneira de você estar comprando o voto. Então, você tem que, o projeto, eu vou dar privilégio às estradas, a asfaltar a estrada do interior, mas não chegar e dizer, eu vou asfaltar essa estrada. Pode até, no projeto, dizer, mencionar as prioridades, quais são. Mas aí dentro, então, de um estudo de planificação, de planejamento, e não apenas para conseguir os votos, e sim algo concreto, algo objetivo, algo efetivamente estudado. E, digamos assim, eu vou investir aqui ou acolá, mas dentro desse projeto de como se deve construir uma cidade melhor. Então, é nesse aspecto, nesse candidato é que se deve votar, nesses que apresentem propostas, e aí se vai ver a proposta de um, a proposta do outro, qual proposta eu entendo melhor. Então, para isso é a política. O cidadão é livre para escolher o seu voto, é livre para tomar esta decisão. É livre para tomar essa decisão. Esses dias a minha filha tinha o trabalho do colégio, era fazer um resumo, enfim, apresentar o livro A Política, do Aristóteles. Lá 300 anos antes de Cristo, ele já debatia essas questões, de como é importante a construção de uma cidade. E ele apresentava os tipos de governo, e o tipo de governo, e ele apresentava todos como válidos, desde que se busque o bem comum. Desde que nenhum dos governantes busque exclusivamente o bem, seja dele próprio, seja do grupo que ele representa, ou ainda que uma grande maioria. Ainda que quem está no governo seja uma grande maioria, mas se buscar só o seu benefício, o bem comum está prejudicado, né? Então, a importância de se escolher candidatos que busquem o bem comum e não o interesse desse ou daquele cidadão exclusivamente em prejuízo dos outros. Doutor Mário, nem sempre, não podemos colocar como via de regra, mas geralmente para decidirmos, escolhermos melhor, é necessário conhecer. Como que o eleitor, como que o cidadão pode, daqui a pouco,
decidir melhor o seu voto conhecendo o candidato só na época da campanha ou fazendo uma análise mais ampla sobre aquela caminhada, aquela trajetória política daquele candidato? A meu ver, tem que primeiro escutar também na época da campanha o que a pessoa tem a dizer, ver os projetos que a pessoa defende, mas sem dúvida a questão de conhecer a pessoa também, o histórico de vida. Alguém que foi sempre se pleiteou por enganar os outros, não vai ser agora que vai num toque de mágica virar uma pessoa voltada para o bem dos demais. Ele vai continuar assim, em regra, né? Claro que pode haver mudanças, as pessoas Sim. podem mudarem, mas eu não acredito muito em milagres. Então, se alguém vem numa trajetória pessoal ou política, profissional, num sentido, provavelmente vai continuar nessa trajetória. Pode manter, deve manter. Né? Deve manter. A regra diz que mantém. Alguém que joga muito bem futebol, a regra é que continue jogando bem futebol. O cara que é perna de pau, vai ser perna de pau. Não adianta querer dizer que ele vai se transformar num Messi ou num Cristiano Ronaldo de hoje para amanhã. Isso não existe. É um milagre. Seria milagre, né? somente um milagre. Com os candidatos, funciona da mesma forma. Se a pessoa sempre foi voltada em buscar realmente uma construção de uma cidade melhor, de um bairro melhor, de uma família melhor, essa trajetória vai continuar. Do contrário, não vai mudar, haver essa mudança pelo fato de se eleger vereador ou prefeito. Nesse momento de análise, é ali que também entra a questão da ficha limpa, doutor Mário, do candidato? Com certeza, entra nesse momento da análise. A questão de ficha limpa, a questão se tem processo criminal contra a pessoa, a questão se paga bem suas contas, a questão de como trata a sua família, de como vê a escola, de como vê um hospital, de como vê a saúde. Então, todas essas questões devem ser analisadas. Não é tão simples, né, Leandro, conhecer em quem nós vamos votar. Mas o ideal é que os eleitores busquem, assim, dentro do possível, conhecer da melhor forma os seus candidatos, as pessoas em quem vão votar, e votar naquela pessoa que acham que melhor vai poder representar a comunidade como um todo. O que se define por ficha limpa, que é muito debatido, muito comentado na classe política? O que é a ficha limpa, doutor Mário? A ficha limpa, na verdade, é uma lei que considera pessoas inelegíveis. Então, ela elenca diversos tipos de condutas que fazem a pessoa se tornar inelegível. Entre elas, tem diversos tipos de crimes, tem diversos tipos de condenações na área civil por improbidade administrativa, quando há uma decisão colegiada. Então, colegiada significa que não é tipo, eu, como juiz de primeiro grau, condeno alguém, isso a pessoa não incide já na ficha limpa. Para se valer a ficha limpa, precisa de uma decisão colegiada, significa que o processo vai para o Tribunal de Justiça e é uma decisão de 3 desembargadores, então, ou 2 deles, enfim. Mais do que uma pessoa. É mais do que uma pessoa, né? Então, profissional. De qualquer maneira, quando há uma condenação, ainda que de primeiro grau, boa coisa não é, né? Embora haja presunção de inocência e tudo mais, mas de qualquer maneira há que se ver com uma certa já precaução, né? É óbvio que se pode analisar e tem a presunção de inocência e tem tudo mais, mas assim, já há um indicativo, a meu ver, de que tem que olhar com certa precaução. Ficha limpa vai ser aplicada nesta eleição também, e se o candidato não tiver ficha limpa, ele poderá ter o seu registro de candidatura negado? Poderá, com certeza. É uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Se incidir naquelas condutas ali, poderá ser considerado inelegível o candidato.
Certo. Depois, passado o momento do registro da candidatura, ainda cabe alguma aplicação da ficha limpa, da lei da ficha limpa? Na verdade, se faz essa verificação no momento do registro da candidatura. E aí cabe aos interessados fazerem essa averiguação. Eu não farei isso de ofício, em princípio não é o juiz quem vai fazer de ofício. Cabe aos interessados. Quem são os interessados? São os demais candidatos, averiguar os candidatos que estão se habilitando se apresentam condições. Certo. Bom, doutor, de que forma o eleitor também pode ainda depositar no voto, no mecanismo voto, toda a sua confiança? Eu sei que é uma pergunta complicada, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo na classe política, que é um cenário daqui a pouco nada confiável. Se fala em política, a maioria das pessoas já querem afastar. Mas de que forma nós podemos confiar no voto diante desse cenário complicado do ponto de vista político que o Brasil atravessa? Na verdade, se eu invertesse a tua pergunta, é de que forma nós podemos confiar em construir uma farroupilha boa? Voto. Voto. Na verdade, a construção de uma cidade, a meu ver, ela não passa só pelo aspecto político, né? Não é só o voto quem vai determinar se a cidade vai ser melhor ou pior. Ele contribui. Mas o que contribui são todas as pessoas, todas as instituições, todas as empresas, tudo aquilo, o meio ambiente, tudo isso conta. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então não é o voto quem vai resolver ou não resolver. A meu ver, o que vai resolver a cidade vai ser melhor ou pior conforme nós formos construindo ela. A meu ver, a questão política, ela contribui de alguma forma, assim como as empresas, o poder econômico contribui de forma também decisiva, assim como as instituições, os clubes, as escolas contribuem, também as religiões têm o seu papel. Então, todos esses organismos têm um papel fundamental na construção de uma cidade. Não é apenas o voto quem vai determinar se a farroupilha vai ser boa ou ruim. É uma parte. É bom que essa parte seja boa e não ruim, que ela contribua para melhorar a cidade. Que ela some, exato, e não venha em prejuízo. A religião pode ser boa, mas pode ser ruim também, né? Hoje nós estamos assistindo no mundo atentados terroristas que têm um fundo de religião ali, de intolerância. É o escudo. É ruim, né? Então, e na verdade, a grande maioria das religiões contribuem muito. Então, assim, a meu ver, todas as questões elas podem contribuir, mas também podem ser prejudiciais. A política não foge, a meu ver, dessa regra. Doutor Mário, continue conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que tem um apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Em seguida, a gente retorna, então, conversando mais no programa de hoje, aqui no nosso Cidade Aberta, com o juiz eleitoral de Farroupilha, doutor Mário Romano Maggioni. Eleições 2016 é a largada oficial da nossa TV Cidade, também dentro do seu papel, do papel que lhe compete no processo eleitoral, no pleito, na manifestação da democracia. Cabe-nos informar, orientar, tudo para que você possa cumprir com o seu papel enquanto cidadão e ter, acima de tudo, um voto bastante consciente. Nós não queremos dizer qual, e nem podemos dizer em qual candidato você deve votar. Queremos apenas estimular a sua reflexão sobre o processo. Aquela história de que na política a gente cruza os braços, depois no futuro nós poderemos estar nos queixando desta atitude. Precisamos ter uma atitude participativa. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta.